Essa aula nós vamos iniciar inquérito. Eu falei até, vamos aqui ver quais são os princípios que nós falamos, até é interessante para a nossa prova, né? Para a gente poder ter uma organização para a nossa prova. O capítulo primeiro do nosso livro, nós adotamos o nosso livro justamente porque nós não vamos ao quadro, né? Então as pessoas ficam familiarizadas com o livro, o que eu acho até melhor do ponto de vista da leitura que propriamente o quadro. Então, nós adotamos os itens do livro. Claro, nossa proposta é o conteúdo programático, não é conteúdo proposto pelo livro. Todavia, me parece que coincidem em muitos tópicos. Então, por isso eu adotei o livro. Aí, Josi já falou aqui onde nós ficamos na última aula, mas eu vou colocar aqui que na nossa prova vai cair todo o capítulo primeiro, certo? Todo o capítulo primeiro. E este capítulo primeiro vai até princípios processuais penais. No livro do autor que nós adotamos, o nome do capítulo primeiro é linhas introdutórias. Então, todas essas linhas introdutórias são importantes para a compreensão da dinâmica do processo penal brasileiro. Quando chega na parte dos princípios processuais, aí nós falamos sobre o princípio da presunção de inocência, princípio da imparcialidade, princípio da igualdade, princípio do contraditório. Deixa eu contar aqui quantos foram, só para a gente poder assim, ter uma base, né? Princípio da inocência, princípio da imparcialidade, princípio da igualdade, princípio do contraditório, princípio da ampla, princípio da oficialidade, princípio da oficiosidade, princípio da obrigatoriedade, princípio da indisponibilidade, princípio da motivação, princípio do juiz natural. Me parece, assim, por alto, foram cerca de 10 a 11 princípios. Só vocês para poderem confirmar, porque na aula eu não fico contando. Aqui nesse livro, desse autor, nós fizemos uma perspectiva de 26 princípios, então são muitos princípios. A proposta não é esgotar todos os princípios, até porque vocês sabem que nós temos um conteúdo programático pela frente. Então, a proposta não é esse esgotamento dos princípios. O que nós vamos fazer hoje é verificar o início de inquérito policial, porque esse assunto será objeto da nossa prova. Vocês sabem o princípio da indisponibilidade. Então, eu posso começar muito bem, Josi. Vamos falar sobre o princípio da indisponibilidade. Nós podemos começar a aula com esse princípio da indisponibilidade e depois iniciar inquérito policial, certo? Vocês sabem que o pacote anticrime trouxe algumas modificações do inquérito, mas me parece que a maioria dessas alterações nós não vamos falar exatamente porque ao juízo de garantias, o que enxugou bastante, eu diria consideravelmente, a parte pelo que eu estou vendo aqui, a parte de inquérito policial, certo? É claro que o que não foi esvaziado, nós vamos nos reportar, mas possivelmente não nessa aula, porque essa aula é um tanto quanto introdutória do nosso assunto. Então, eu vou primeiro falar sobre a base do inquérito policial, tá certo? Então, vamos começar a falar sobre o princípio da indisponibilidade. Bom, nós tivemos notícia da circulação de um e-mail, não é e-mail, não, de uma, de uma carta enviada por alguns estudantes, eu não sei quem foi,
Mas, assim, é um pleito e eu tive acesso a essa carta. E vocês estão sentindo, tá cortando gente aí na internet de vocês? Ou tá tudo bem? Cortando um pouco, né? É porque tá chovendo, vocês acham que a chuva interfere? Porque, por exemplo, essa hora aqui, só a única pessoa que está usando a internet sou eu. Então, mas está dando para pelo menos me escutar ou não? Tá muito ruim. Pode ser a chuva, é. Também acho que pode ser a chuva. Eu quero perguntar, certo, Ellen? Eu quero perguntar a vocês se. Aí vocês avisam. Vocês é que vão avisar, tá bem? As dificuldades. Eu quero perguntar a vocês se a aula está muito. Se vocês estão entendendo, se vocês estão sentindo grande dificuldade, se a aula está numa dinâmica que atenda a vocês, se está sendo muito maçante, se não está. Esse é o momento de nós conversarmos sobre isso, porque nós já temos um tempinho de aula, certo? Mas é porque está circulando uma carta na forma de protesto de muitos alunos, entendeu? Afirmando quanto às aulas que estão sendo muito maçantes. Essa é a minha preocupação, porque a prova eu não tenho preocupação, porque quem vai fazer a prova sou eu vou fazer com base nos assuntos que eu dei em sala de aula. Vou estar aqui, eu já disse a vocês que eu vou ficar aqui online. Eu não vou ficar aqui sentada, mas vou ficar aqui com a câmera ligada, com o microfone ligado, para que vocês, se vocês têm alguma dificuldade, que vocês se reportem a mim, tá bem? Para eu poder orientar vocês. Então, eu não acredito que a prova vai ser um grande problema, não a nossa, certamente. Mas quanto à aula, eu tenho essa preocupação. Se vocês estiverem achando a aula maçante, cansativa, enfim, vocês podem achar qualquer coisa natural. Esse é o momento que nós temos para poder fazer as devidas correções, para poder otimizar a aula, estimular vocês e tentar melhorar da melhor maneira possível para vocês. É muito ruim o fato de ter toda hora cortes na aula por causa da internet, vocês não conseguirem me ouvir, não conseguirem me ver. Já é muito ruim isso. Some-se a isso uma aula maçante, uma aula, enfim, que não estimule vocês. Há alguma coisa que vocês queiram falar, alguma sugestão até, pode ser uma sugestão. Tem também a parte que eu sei. O link é fixo. O link é fixo. Se você quiser que eu te passe, o link é fixo. Se você quiser que eu te passe o link, Ellen, você dá um oi no meu celular, ou no celular de Josi, não sei, enfim, pode ser no meu também. E eu te passo o link fixo. É isso que você pretende? É isso que você quer? Pronto. Aí a gente soluciona. Não tem que ficar procurando, porque a aula, o link é fixo. Eu já coloquei assim exatamente para que vocês não tenham dificuldade nenhuma. Mas lá o link também fica fixo no portal, mas o do portal EAD, que deveria estar sempre abrindo, nunca abro de processo. Eu abro de todas as matérias, mas o de processo eu nunca consigo abrir por lá. É mesmo. Agora, por que isso? Não sei por que processo, mas tem muitos alunos que têm dificuldade com os links fixos que ficam lá no EAD, o Universo EAD. Ou é. Então, Josi, eu vou lhe pedir essa gentileza. Vê se você pode repassar esse link fixo, minha filha, por favor, para a turma. Que aí eu acho que a dificuldade pode ser superada. Pronto. Pelo menos isso aí vocês vão superar. Realmente é muito ruim essa questão. Bom dia.
é muito ruim essa questão do link mesmo, que vocês não conseguem acessar. Então, vamos procurar aqui fazer o melhor, certo? Quanto às atividades, vocês sabem que é um meio, será um meio de avaliação institucional para compor o nosso VT, mas vocês podem, só é uma questão, essa atividade tem apenas uma questão, então vocês vão respondendo no grupo dos 7, os dias de cada aula. Como é? Não entendi essa pergunta, não. Só um momento. No grupo dos... Ah, tá. No grupo dos 7, os dias de cada aula é postada antes de começar. Ah, muito bem, Ju. Você é bem proativa. É o que falta aqui em casa, inclusive. Pessoas com proatividade. Só eu sou proativa. Então, Ellen, integre esse grupo, por favor. Muito bem, Josi. É muita proatividade. Que bom. Nossa amiga Ellen vai poder, então, participar. Certo? E quanto aos exercícios, tem muitos exercícios, mas observe que, como é o modelo de um exercício, não é mais simples, vocês podem responder com um livro, com uma pesquisa na internet. Eu não quero que vocês enfrentem nenhuma dificuldade. Eu posso falar das minhas disciplinas, não é, gente? Porque vocês sabem que eu não posso interferir na disciplina de ninguém, mas pelo menos no que tange as minhas disciplinas, eu quero que vocês sempre se reportem a este grupo dos 7, que é o G7, né? É o G7, e que deve aumentar agora, e também vocês se reportem a mim, se for possível, tá bem? Vocês têm meu celular, então vocês não podem ter a dificuldade. A gente está aqui para facilitar, para melhorar a situação de vocês. Não é para causar mais estresse, não é para causar mais incômodo, tá bem? Eu quero que vocês fiquem tranquilos, eu quero ajudá-los, vai dar tudo certo. Na hora da prova eu vou estar aqui para poder dar uma orientação acadêmica. Eu não vou dar orientação ou suporte tecnológico, porque isso aí eu não sei. Mas se vocês tiverem qualquer dificuldade no sistema, eu vou estar aqui. Obrigada, Júlia. Eu vou estar aqui para poder ajudá-los do ponto de vista acadêmico, caso vocês tenham alguma dificuldade, entendeu? Então, nós estamos aqui para todo tipo de ajuda que vocês precisarem na hora, tá bem? O que vocês não podem é criar mais problemas. Muito bem, Danilo querendo integrar o grupo do G7, que daqui a pouco vai aumentando, não vai ser mais G7, né? Tá certo? Alguma pergunta a mais, alguma dificuldade? Tudo bem? Qualquer sugestão para a aula, não tem agora outra forma de encontrar, a não ser a expositiva, a qual vocês já estão muito acostumados. Então, não tem outra forma de encontrar, de nós modificarmos, mas alguma sugestão nós acatamos, certo? Até que possamos estar juntos, não é? Fisicamente. Eu acho muito difícil nessa primeira quinzena de maio. Acho um pouco na segunda quinzena, mas eu não quero me antecipar. Talvez em junho, né? A gente possa estar fisicamente juntos com todos os cuidados necessários. Talvez, e também se não puder, nós não estamos levando, então vamos levar até o fim, certo? Para que a gente possa ter as nossas avaliações e ter êxito nas disciplinas. Eu vou então começar a nossa aula falando sobre o princípio da indisponibilidade, que integra, é um dos princípios do processo penal, certo?
ao contrário de muitos que precisam tomar remédio porque tem pressão alta. Então, eu vou devagar. Eu tenho impressão que é porque está chovendo, gente. E essa chuva interfere na internet. O que eu posso fazer é falar mais devagar, tá certo? E a gente ir com calma nos assuntos, para não prejudicar ninguém. Então, eu vou devagar essa aula, certo? Até eu poder também pegar o ritmo e melhorar mais, tá bom? Então, se travar, me avise para eu poder repetir a minha fala. Vai travar um pouco, com toda certeza, porque aqui mesmo, eu não sei onde vocês moram, mas aqui mesmo, em Taigara, está chovendo muito, muito mesmo. Então, talvez seja por causa disso. Porque só tem eu usando a internet agora na sala, na casa. Só eu. Então, acho que é por causa disso. Princípio da indisponibilidade. O princípio da indisponibilidade é uma decorrência do princípio da obrigatoriedade. Então, nós podemos dizer, de uma forma, inclusive, elegante, que o princípio da indisponibilidade é um consectário, ou seja, uma consequência lógica do princípio da obrigatoriedade. Nós estudamos em aula anterior o princípio da obrigatoriedade. E naquela ocasião, nós reconhecemos que a ação penal, a persecução penal, em sua atividade, é, em regra, obrigatória. Obrigatória. Mas, é claro, há instituto reconhecido em lei que mitiga, que suaviza a obrigatoriedade da ação penal. Esse instituto é a transação penal. Transação penal, que consiste num acordo, num espaço de consenso celebrado entre o Ministério Público, que ocupa o polo ativo da relação processual, e o autor do fato. Porque nós já sabemos que a transação penal é um instituto que pertence ao juizado especial criminal. E no juizado especial criminal, em seu âmbito, não se diz réu, se diz autor do fato. Então, a transação penal é um instituto que provoca esta suavização do princípio da obrigatoriedade da ação. E o princípio da indisponibilidade da atividade perceptória da ação é uma consequência do princípio da obrigatoriedade. É como se diz, uma consequência lógica, um consectário lógico do princípio da obrigatoriedade. Nós sabemos que no Brasil, de acordo com o Código de Processo Penal, a autoridade policial não pode arquivar inquérito policial. A autoridade policial não pode arquivar inquérito policial. Então, vamos imaginar, vamos considerar que a autoridade policial instaure determinado inquérito policial. Nós sabemos que o inquérito policial pode ser instaurado por uma portaria que consiste no conhecimento espontâneo por parte da autoridade da infração penal. Então, o inquérito policial pode ser instaurado mediante portaria, que consiste no conhecimento espontâneo por parte da autoridade
sobre a ação penal. Pode o inquérito policial ser instaurado mediante flagrante delito. Flagrante delito. Flagrante significa a certeza visual do crime. Não é a prisão que é em flagrante, mas o crime que é surpreendido no momento de sua execução. Então, o auto de prisão em flagrante, assim como a portaria, são formas, são modelos para que a autoridade policial instaure o inquérito policial. Como também as requisições ministeriais, como também a representação criminal. Então, eu poderia dizer, a princípio, que são modelos ou meios de instauração do inquérito policial, a portaria, o auto de prisão em flagrante, a requisição por parte do Ministério Público, bem como a representação no que concerne à ação penal pública condicionada à representação da vítima. E ainda, por último, o requerimento da própria vítima na ação penal de iniciativa privada. Então, são vários meios. Nós vamos estudar certamente sobre esses meios mais tarde. Mas, por agora, é bom que se saiba que o inquérito policial pode ser instaurado, por exemplo, por portaria, por auto de prisão em flagrante, por representação da vítima, por requerimento da vítima, representação na ação penal pública condicionada, requerimento na ação penal de iniciativa privada, como também por requisição do Ministério Público. Então, são várias as formas para a instauração, para o desencadeamento, para a deflagração, da perseguição do crime, da persecutio crimis, através, portanto, da instauração do IP, do inquérito policial. E vale a pena adiantarmos, somente a título de explicação, porque realmente nós vamos nos reportar nesse sentido, é que o inquérito policial não é o único meio de investigação criminal. O inquérito policial não é o único meio para a investigação criminal. Todavia, nós reconhecemos que é o meio mais emblemático, mais conhecido de investigação criminal. Sem dúvida, é o inquérito policial. Não é o único meio de investigação criminal. Não é o único. Existem outros meios de investigação criminal. Todavia, nós reconhecemos que este meio de inquérito policial para investigação criminal, sem dúvida, é o mais conhecido, é o mais emblemático. Temos outro meio, eu só queria dar um exemplo de um outro meio de investigação criminal, que é também muito importante, embora não seja inquérito policial, mas é meio de investigação criminal, o chamado PIC, Procedimento de Investigação Criminal, PIC, Procedimento de Investigação Criminal. O PIC é promovido pelo Ministério Público, não é inquérito policial, mas é, sem dúvida, um meio, um modelo de investigação criminal, chamado PIC, Procedimento de Investigação Criminal. O PIC é promovido pelo MP, pelo Ministério Público. De acordo com a Constituição de 88, o Ministério Público
é, sem dúvida, uma função da justiça, assim como a defensoria pública e a advocacia pública. São meios ou institutos de função da justiça. Está na Constituição, nesses termos. Pois bem, o delegado de polícia, de acordo, e isto é uma decorrência do princípio da indisponibilidade. O delegado de polícia não pode, não está autorizado a arquivar o inquérito policial. Então, o delegado de polícia, ele deve instaurar o inquérito, ele deve abrir o inquérito policial, seja através de uma portaria, de um flagrante, de um auto de prisão em flagrante, mediante representação da vítima no crime de ação penal pública, condicionada à representação mediante requerimento da vítima e assim por diante. Então, ele instaura o inquérito policial. Porém, caros, de acordo com o CPP, Código de Processo Penal, uma vez instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia não pode arquivá-lo de acordo com o princípio da indisponibilidade. O delegado de polícia não pode arquivar o inquérito policial, porque, de acordo com o Código de Processo Penal, só quem pode arquivar o inquérito policial, sem dúvida, é o magistrado, sem dúvida, é o juiz. Somente o juiz poderá arquivar o inquérito policial. Somente o juiz poderá arquivar o inquérito policial. O delegado de polícia não pode fazer, porque decorre do princípio da indisponibilidade. Se a autoridade policial reconhece que não há elementos para apontar com segurança a autoria do crime, se não há indícios de existência do crime, inclusive em sua materialidade, a autoridade policial, nesse sentido, deve representar pelo arquivamento do inquérito policial. Então, eu só queria fazer a essa altura uma observação. O delegado não pede, o delegado não requer, porque o delegado não é parte do processo. A expressão correta, a expressão técnico-jurídica é esta. O delegado representa pelo arquivamento. O delegado deve representar? Deve, desde que o delegado compreenda, entenda que não há elementos indiciários para a autoria, não há elementos para a existência do crime em sua materialidade. Na ausência desses elementos, ao menos indiciários, desses elementos que são seguros para a abertura de uma investigação policial através do inquérito, o delegado deve, olha a expressão, muito importante, o delegado deve representar pelo arquivamento. Representar. Então, o juiz deve deliberar se arquiva ou não, mas o delegado deverá representar pelo arquivamento, certo? Então, é isto que gira em torno do princípio da indisponibilidade. Bom, assim como o princípio da obrigatoriedade da ação penal possuía uma mitigação, possuía uma suavização, que era em decorrência do Instituto da Transação Penal,
acordo celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato, previsto na lei que regula o juizado especial criminal, o princípio da indisponibilidade, nesse sentido, também possui uma mitigação. Nós sabemos que a investigação criminal, ela possui caráter público, sobretudo a investigação policial, que nós sabemos que ela é oficial, de acordo com o princípio da oficialidade, que reconhece que os órgãos responsáveis pela investigação criminal são aqueles estabelecidos na altura do artigo 144 da Constituição de 88, que trata da segurança pública. Eu me refiro à Polícia Civil, que tem a função de polícia judiciária, e a Polícia Federal, que também pode exercer esta função, qual seja a de polícia judiciária, que é uma polícia, eu já me reportei a isso, eminentemente repressiva, porque atua após a existência do crime, com a finalidade de descortinar, descobrir a autoria e prova da sua existência, formando um conjunto, um regime probatório. Ora, caríssimos, o princípio da indisponibilidade, assim como o princípio da obrigatoriedade, também possui uma certa mitigação, eu diria mesmo um certo temperamento. Este temperamento também se encontra no âmbito da lei dos juizados especiais criminais. E observe que nós, quando estudamos processo, sempre fazemos um link, sempre fazemos uma ponte com outras leis especiais, com outras leis extravagantes ao Código de Processo. E isso, por evidente, nos ajuda à compreensão de um processo penal numa perspectiva interdisciplinar ou multidisciplinar. Então, nós estamos falando sobre os princípios processuais e eu estou numa lei que eu diria que é setorial dentro do processo penal. Isto é muito importante. Observe que o conhecimento, ele possui essa linha de relevância quando ele faz certos aportes, certos ganhos, como, por exemplo, a nossa visitação a uma lei que é setorial, mas nós vamos estudar nessa lei 2 institutos de transação, que já estudamos, e no outro instituto que nós vamos falar agora, que são muito importantes, eu diria relevantes, porque movimenta muito a dinâmica do processo. Então, existe um instituto dentro do Juizado Especial Criminal, que é regido por uma lei, a Lei 9.099 de 95, lei essa com estrutura muito setorial. Esse instituto é chamado de suspensão com S, né? Suspensão condicional do processo. Eu falei que é com S, porque nós sabemos que existe um instituto chamado de suspeição, que se escreve de outra maneira, e que faz parte de um mecanismo do processo para blindar ou reforçar ou robustecer o princípio da imparcialidade, que decorre do princípio da segurança na atividade jurisdicional. Mas a suspensão condicional do processo,
é um instituto previsto no âmbito da Lei 9.099. E esse instituto tem por finalidade mitigar ou dar um temperamento ao princípio da indisponibilidade da ação penal, da persecutio crimis. A suspensão condicional do processo não pode ser confundida, a suspensão condicional do processo não pode ser confundida com a suspensão condicional da pena. É que, atualmente, nós convivemos com dois sursis. O sursi previsto no Código Penal e um outro sursi previsto na Lei dos Juizados Especiais Criminais. Esses sursis são completamente diferentes, são completamente distintos. E todas as vezes que nós falamos de processo, nós, é claro, além de visitarmos, como visitamos, leis setoriais, nós também fazemos uma revisão com relação aos institutos penais, institutos que nós estudamos na disciplina Direito Penal, que é direito material. Mas, a essa altura, como o princípio da indisponibilidade se reporta ao sursi processual, nós vamos, en passant, falar deles somente para a compreensão da nossa disciplina. Observe que o sursi processual, que é o que nos interessa no momento, ele está previsto na Lei do Juizado Especial Criminal. Mas eu estou advertindo que este sursi processual não pode ser confundido com o sursi penitenciário, daí a importância da revisão. O sursi penitenciário está no Código Penal. E o sursi penitenciário, na altura do artigo 77, me parece, do Código Penal, ele existe. E tem a finalidade de suspender, causar o sobrestamento do cumprimento de pena privativa de liberdade. Então, ele tem outro mecanismo e outra função. O sursi processual, que é o nosso velho sursi, o sursi conhecido, que é de direito material, ele tem a função específica de causar o sobrestamento, ou seja, a suspensão do cumprimento de pena privativa de liberdade. Então, nós sabemos que para a ocorrência desse sursi se impõe sentença, se impõe um processo criminal. Então, o sentenciado responde a um processo criminal com toda a sua estrutura, desde o início de uma citação até o momento das alegações finais, que vai culminar com um decreto condenatório. Diferente lá na frente, que nós vamos explicar ainda, do sursi processual, em que não há exatamente o processo. O sursi do Código Penal, em que é a suspensão da execução da pena, existe processo. O processo se desenvolve de forma válida e regular, seguindo todos aqueles pressupostos processuais, os objetivos e os pressupostos processuais subjetivos. Ele segue e desemboca numa sentença. Se esta sentença for condenatória até determinado limite de pena, o juiz é facultado a suspensão da execução do cumprimento de pena privativa de liberdade.
Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês compreendessem é que no sursi previsto no Código Penal existe um processo, existe uma sentença, existe uma pena privativa de liberdade aplicada. Portanto, eu estou diante de uma condenação criminal. Todavia, esta pena privativa de liberdade é sobrestada. Essa pena privativa de liberdade é suspensa. E, exatamente, ela é sobrestada, ela é suspensa porque o juiz concede um sursi. O sursi, que é no Código Penal, em direito material, uma medida de política criminal que tem em vista o sobrestamento, a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade. Observe, a sentença penal possui várias consequências. A sentença criminal produz vários efeitos. Um dentre esses vários efeitos é, por exemplo, aquele que se encontra no artigo 90 do Código Penal, que é tornar certa a obrigação por parte do condenado de reparar o dano causado pela prática do crime. Então, eu tenho vários efeitos numa condenação criminal. Um dentre esses efeitos, artigo 90 do Código Penal, chama-se de efeito primário, primeiro da condenação criminal, é tornar certa a obrigação de reparar o dano pela prática do crime. Um outro efeito, não menos importante da condenação criminal, é, sem dúvida, possibilitar a reincidência se o sentenciado vier a praticar um novo crime. Então, se transitar em julgado a sentença penal condenatória com seu trânsito, se o sentenciado vier a praticar um novo crime, ele será reincidente para efeitos penais. Artigo 63 do Código Penal. Mas eu estou me referindo aqui ao Instituto do sursi previsto no Código Penal, na altura do artigo 77, e que consiste na suspensão, no sobrestamento do cumprimento da pena. É porque algumas pessoas podem imaginar que a pena, a aplicação de pena, é o único efeito de uma condenação criminal. Não é, Carlos. Eu tenho vários efeitos numa condenação criminal. Alguns primários, outros secundários. Eu diria, como o código diz, alguns específicos e outros gerais. Então, o artigo 90 estabelece, por exemplo, esse efeito geral, que consiste na obrigatoriedade da reparação do dano causado pela prática do crime. Inclusive, é uma exigência para a concessão do sursi, essa obrigatoriedade da reparação do dano. Então, se o sentenciado, o juiz aplicar determinada pena, quantidade de pena, o juiz deverá suspender esta pena. Por que eu falo deverá? Porque todas as vezes que há o preenchimento de requisitos por parte do réu, por parte do sentenciado, aquele instituto, ele ganha uma feição de direito público subjetivo, que é direito constitucional. Então, a princípio, se o sentenciado preencher os requisitos, o juiz deve conceder a suspensão condicional do processo. Perdão, suspensão condicional da pena. E nesse sentido é que, a pena sendo suspensa, o sentenciado ingressará no regime de prova, chamado regime probatório, que
que é um regime de constrição. Está lá no Código Penal. Pois bem, esse é o sursi, também conhecido como sursi penitenciário, porque suspende o cumprimento de pena privativa. Na verdade, o sursi penitenciário é uma medida de descarcerização. Já ouviram essa expressão? Descarcerização. Ou seja, é uma medida de política criminal para evitar a superlotação carcerária, bem como o contágio criminógeno dentro do estabelecimento. Evita a superlotação carcerária, bem como o contágio criminógeno dentro do estabelecimento. Então, é para penas muito curtas, em regra, até 2 anos de pena privativa de liberdade, o sentenciado pode ter a sua pena. A sua pena. Todos os demais efeitos são assegurados. Todos os demais efeitos são garantidos. Suspende tão somente a pena privativa de liberdade. Quem é agraciado, entre aspas, né, essa expressão, mas digamos, quem é agraciado, alcançado pelo sursi, é denominado de sursitário. Sursitário. Fulano é sursitário. Então, fulano goza dessa situação de que foi a ele concedido o sursi, uma vez que ele preencheu os requisitos legais. Como também, não sendo a par de ser sursitário, ele, para ingressar no sursi, ele deve acompanhar, comparecer a uma audiência de admoestação. Audiência de admoestação. Exatamente para que ele seja advertido quanto ao cumprimento do sursi. Porque suspende a pena privativa, mas ele ingressa no chamado regime probatório, que é um regime de constrição, e, portanto, ainda se mantém o vínculo entre ele, condenado, e a justiça criminal. Ele não está cumprindo pena privativa intramuros. Todavia, ele não está livre da justiça criminal. Ele não se encontra exonerado da sua responsabilidade penal. Ele está submetido à responsabilidade penal, porque ainda pesa contra ele todos os efeitos da sentença penal condenatória. Então, ele só mergulha no regime de prova. Se ele obtiver êxito, ao final, o juiz extingue a punibilidade. Este é o sursi penal, que eu só fiz aqui um resgate para reforçar a memória de vocês. Hoje o sursi raramente é aplicado, porque recomenda-se a aplicação no lugar do sursi das penas alternativas, ou também chamadas penas restritivas, que em seus requisitos se assemelha consideravelmente ao sursi. Mas o sursi existe, está no código e pode ser exigido em prova. Então, nós temos o sursi comum, o sursi especial, o sursi etário e o sursi humanitário. São 4 espécies de sursi. Etário, o sursi comum, o sursi especial e o sursi humanitário. Mas esse sursi que eu acabei de falar aqui, só para agregar mais conhecimento, ele não será objeto de nossas preocupações nesse instante. Porque o que nos preocupa é um outro tipo de sursi, um outro modelo de sursi, que está na lei do juizado especial criminal. E que é exatamente esse sursi que mitiga, que suaviza o princípio da indisponibilidade da ação. O princípio da indisponibilidade da persecution crimes. É esse que nos interessa. Esse é processual. Certo? O outro
era uma medida, um mecanismo de descarcerização. A pessoa respondia a processo, era condenada, a sentença provocava todos os seus efeitos, excepcionado o efeito do cumprimento da pena privativa de liberdade, por ser este um mecanismo de despenalização, de descarcerização, a fim de evitar a superlotação carcerária e reduzir as chances de um contágio criminógeno. Por isso mesmo, a pena para a concessão desse sursi penitenciário é curta. É uma pena aplicada em regra, aplicada na sentença, em regra, até 2 anos. Então, se vocês entenderam o sursi da forma como eu estou explicando, por favor, coloquem aí um ok só para que eu tenha ou possa me situar que vocês estão recebendo esse sinal, está sendo transmitido. Se vocês entenderam até aqui, se está tudo bem, se vocês estão confortáveis para a gente poder seguir adiante. O sinal, espero que esteja claro. E eu fiz uma revisão aí importante, viu? De sursi penitenciário, em direito penal. Então, em direito penal, para fazer essa revisão, que é muito importante, porque, naturalmente, são assuntos que nós não podemos esquecer e ficar sempre repercutindo esses assuntos que são relevantes. O nosso sursi de interesse é o sursi que suaviza, faz um temperamento no princípio da indisponibilidade da ação. Então, em regra, reconheço, o Ministério Público não pode desistir da ação penal proposta. O Ministério Público, uma vez proposta a ação penal, através da denúncia, que é o pórtico da ação, que é a inicial acusatória, não pode desistir da ação penal. Mas, caros, existe aí que se chama de suavização ou temperamento à indisponibilidade. É sobre esse temperamento que é o novo sursi. O sursi que acabamos de aprender é um sursi antigo. Este que nós vamos falar agora, fazer uma análise, é um sursi recente, digamos assim. É um sursi contemporâneo. É um sursi que está localizado na altura do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. É relativamente a esse sursi que nós gostaríamos de falar a respeito. Ora, esse sursi é um sursi de importância fundamental, uma vez que este sursi suaviza, mitiga, causa um temperamento no princípio da indisponibilidade. Bem, este sursi veio à luz na Lei do Juizado Especial Criminal. Porém, ele não se aplica tão somente às infrações de menor potencial ofensivo. Observe, a transação penal que mitiga o princípio da obrigatoriedade se aplica, se restringe ao juizado especial criminal. Todavia, o sursi processual, que suaviza o princípio da indisponibilidade, não se aplica tão somente ao juizado especial criminal. Este sursi foi editado no âmbito da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Criminais, mas ele se aplica fora dos juizados especiais criminais. Ele sofre, é certo, uma limitação na aplicação no que concerne aos crimes militares,
à justiça militar. Então, esse sursi não se aplica, este sursi processual, porque ele é incompatível com a austeridade, com a disciplina estabelecida na estrutura do processo penal militar, da função do direito penal militar. Então, esse sursi processual, ele se aplica também fora do âmbito do juizado especial criminal, mas ele não se aplica, nós temos aí uma restrição, nós temos aí um muro, ele não se aplica na justiça militar para os crimes militares, eis a sua limitação. No mais, ele se aplica a todos os procedimentos e a todas as estruturas de jurisdição, excepcionado a justiça militar. Este novo sursi, que veio à luz em 95, não é tão novo assim, mas se comparado ao outro sursi, ele é consideravelmente novo ao sursi penitenciário, este que é o sursi processual, é novo. Ele veio no âmbito do juizado, mas não se restringe, não se limita ao juizado especial criminal. O critério objetivo para este sursi é que a pena mínima do crime seja igual ou inferior a 1 ano. Caros, tenham cuidado. Não se trata de pena máxima para que o autor do crime possa pleitear o sursi processual. Ele deverá verificar se a pena mínima estipulada para o crime é igual ou inferior a 1 ano. Igual ou inferior a 1 ano. Este, portanto, a marca deste sursi processual. Este requisito é o requisito objetivo, mas todos os institutos, todos, de direito penal, de direito processual penal é o caso, e de direito penitenciário, sempre e invariavelmente vão possuir institutos objetivos e institutos subjetivos. Eu me reporto ao tempo e o mérito. Então, efetivamente, o requisito objetivo é de que a pena mínima para este sursi seja igual ou inferior a 1 ano. Mas há também o requisito subjetivo. Qual o requisito subjetivo para o sursi processual? Que o réu ou o autor do fato não exista ação, não exista processo penal contra o autor do fato ou réu. Não exista registro de um processo penal, de um processo criminal contra este autor e o réu. E sejam recomendáveis, militem em favor desse autor do fato ou réu as circunstâncias que estão escalonadas na altura do artigo 77 do Código Penal, ou seja, as circunstâncias que nós estudamos para o sursi penitenciário, dentre elas a reparação do dano causado pelo crime. É uma circunstância que deve militar em favor desse autor do fato, em favor desse réu, portanto, está aí. O sursi processual consiste na suspensão do próprio processo criminal. Então, na oportunidade, está descrito no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Na oportunidade em que o
o Ministério Público oferece a denúncia, deverá oferecer concomitantemente ao oferecimento da denúncia, o Ministério Público oferece o sursi processual, que consiste na suspensão do próprio processo criminal, na suspensão dos efeitos da denúncia que dá ensejo ao processo. Então, nós não teremos processo. Se o sursi se aperfeiçoar, se este sursi processual se aperfeiçoar, nós não teremos processo. Isto porque o sursi consiste numa medida de desprocessualização. O sursi processual consiste num mecanismo de desprocessualização, em que há a suspensão, o sobrestamento do próprio processo criminal. Ora, sem processo não há condenação. Sem condenação não há pena. Então, observe que o sursi processual é muito mais largo em perspectiva, em direito, em possibilidades, que o sursi penitenciário, que é muito mais rigoroso, muito mais austero, muito mais penológico. Este sursi processual, não. Não há um processo. Consequentemente, não se fala em condenação criminal. E, é claro, não há imposição de pena. Mas isso significa que quando o Ministério Público oferta a suspensão condicional do processo e o autor do fato aquece, e o autor do fato aceita, ele vai estar livre, senhor, ele continua vinculado à justiça criminal. Porém, ele vai se submeter a uma medida ou a várias medidas de constrição, de limitação, de restrição, entre as quais, por exemplo, a obrigatoriedade de reparar o dano causado à vítima pela prática do crime, pela prática do ilícito penal. Entenderam? Então, o sursi processual é uma forma de mitigar o princípio da indisponibilidade da ação. À vista de um crime, o Ministério Público deve propor a denúncia, porque teremos o processo excepcionado, a hipótese de sursi processual, porque faculta ao Ministério Público propor, no momento do oferecimento da denúncia, a suspensão, sobrestamento do próprio processo criminal. Isto acontece apenas no juizado especial criminal? Não. Embora esta lei que previu no artigo 89, sursi processual, tenha sido editada no bojo deste diploma, esse dispositivo se aplica a todos os crimes, excepcionado aos crimes da competência da justiça militar, porque isto contraria, digamos assim, a austeridade, o rigor, a disciplina militar. Mas nos demais crimes, todos os crimes, cuja pena mínima, seja igual ou inferior a 1 ano, e o réu ou autor do fato não se encontre respondendo a um outro processo criminal. Este é o requisito subjetivo. Alguém poderia me perguntar, professora, e os crimes hediondos? É possível o sursi processual nos crimes hediondos? Caros, não, porque os crimes hediondos, a pena mínima para esses crimes é muito superior a 1 ano. Então, é claro, dificilmente teremos a possibilidade, ou é impossível a possibilidade de um sursi processual. Suspende o processo, não há processo. A sentença não é condenatória. O juiz prolata uma sentença para homologar um acordo celebrado entre Ministério Público e autor do fato ou réu. Esse regime de constrições varia de 2 a
a 4 anos. 2 a 4 anos é o regime de prova. O Ministério Público suspende o processo, mas o autor mergulha no regime de prova, que varia no mínimo 2 anos, no máximo 4 anos. São restrições. Se eu cumpro, extingue a punibilidade. Portanto, eu não posso jamais ser processado por aquele crime. Por quê? Porque o processo foi suspenso, eu cumpri o regime de restrição, que varia de 2 a 4 anos. E, portanto, eu terei extinta a punibilidade. E se acaso eu não cumprir ou não observar o regime de constrições, o autor do fato ou réu, ele deverá, portanto, ter contra si o prosseguimento daquele processo, prosseguimento daquela ação penal. Vocês entenderam? Por favor, coloquem aí se entenderam. Alguma dúvida? Observando assim. Nenhuma dúvida. Obrigada, então. Então, foi ótimo. Vamos, então, passar. Obrigada, Cléber e Caio. Vamos passar para um outro assunto, mas é claro que eu vou passar recomendando a leitura da doutrina, porque nós temos aí o prosseguimento de outros princípios processuais muito importantes, e esses princípios devem ser lidos para serem adicionados ao nosso conhecimento. Eu não poderia passar adiante para o próximo assunto, que será inquérito policial, sem chamar a atenção de vocês para o livro que nós adotamos, porque nesse livro há um quadro sinótico. Então, vamos imaginar que vocês tenham dificuldade de tempo com a leitura, terem outros afazeres também, outras disciplinas. Não tem problema nenhum. No final do livro, observe como ele é didático. O autor faz um quadro sinótico, uma espécie de resumo. Então, vocês podem acessar esse quadro sinótico para poderem ter mais compreensão do tema. Mas eu diria que eu destacaria como de suma importância a leitura das súmulas aplicáveis, tanto a do STJ quanto a do Supremo Tribunal Federal. Essas súmulas, ao final do assunto, são de gravíssima importância, porque nós sabemos que todos os assuntos são cobrados no exame da OAB, bem como nos concursos para a carreira jurídica, mediante o entendimento estabelecido pelas súmulas, não é pela doutrina, é pelas súmulas. E o autor tem esse cuidado de estabelecer aqui um elenco de súmulas, tanto de cada capítulo dos assuntos. E essas súmulas, portanto, são separadas pelos assuntos. E isto é muito importante. Passar a vista nessas súmulas aplicáveis, tanto do STJ como do STF. Depois aqui, o autor coloca alguns informes, que também são importantes, porque nós sabemos que os informativos compõem a maioria dos textos das nossas provas para concurso. Então, seria bom que vocês passassem à vista desses informativos. E no final, o autor faz uma seleção de perguntas sobre o tema, o que é excelente, pois podemos fazer uma revisão e saber como se pergunta numa prova, né? Como se pergunta numa prova. É através, portanto, dessas questões que vocês podem resolver ao fim e ao cabo de cada leitura.
Mas, caríssimos, passemos agora para um outro assunto, que é exatamente o nosso inquérito policial. Nós vamos fazer só a parte inicial do inquérito. Isso porque sabemos que o inquérito policial ele sofreu algumas alterações, tendo-se em vista a lei de pacote anticrime. Então, eu não vou falar dessas alterações nesse momento, eu vou deixar, evidentemente, para as próximas aulas, para a próxima aula antes da prova, em que eu vou fazer uma revisão no final da aula com vocês, mas vou dar a parte do conteúdo programático. E nessa aula eu queria falar um pouco sobre o inquérito policial. Eu vou começar a falar sobre inquérito policial justamente para colocar vocês a par de um pensamento, de uma conclusão doutrinária, de um estudo doutrinário, que às vezes passa não muito percebido por parte de nós que somos estudiosos do processo penal, justamente porque esse estudo doutrinário não é muito fazer essa reflexão. Vou devagar, então. É porque aqui no Taigara está chovendo muito. Eu acho que isso, de uma certa forma, trava a internet. E vocês, como é que estão aí? Estão recebendo sinal? Ah, ótimo. Vocês sinalizam aqui, certo? Todas as vezes que travar, vocês sinalizam que eu dou uma parada. Aí a gente não compromete o que vocês estão escutando. A gente pode fazer isso normalmente. Então, caros, como eu disse anteriormente, às vezes a doutrina não faz essa observação expressamente e nós passamos sem essa verificação, essa constatação. Isso pode nos trazer uma certa dificuldade mais à frente. O que eu quero dizer a vocês é que o inquérito policial não é o único meio de investigação criminal. Eu já me reportei a isso momentos atrás, mas eu gostaria de começar este assunto estabelecendo esta premissa, segundo a qual o inquérito policial não é o único meio de investigação criminal. Existem outras espécies de investigação criminal e nós vamos falar de algumas delas. Mas o inquérito policial não é o único meio. E eu posso dizer a vocês que há inquérito que não é policial, que existem inquéritos que têm outra natureza, inclusive natureza civil, inclusive natureza militar. Então, observe que nós não podemos ficar restritos a esta concepção de inquérito como sendo necessariamente criminal e necessariamente policial. Existem inquéritos não policiais e existem inquéritos não criminais. Então, há a possibilidade de que outras investigações revestidas de uma natureza distinta sejam realizadas por outros órgãos do poder. Todavia, eu devo reconhecer que o inquérito policial é a mais famosa das investigações criminais e que ele está no CPP, no Código de Processo Penal,
ele tem recebido, como nós sabemos, algumas alterações desde antes do pacote anticrime, desde antes do pacote anticrime, até mesmo por um diploma que veio à luz em 2013. Um diploma que veio à luz em 2013 e já se encontra inserido no Código de Processo Penal e que nós já vamos falar a respeito dele. Tá certo assim? Então, vamos primeiro falar um pouco sobre a persecução criminal. Persecução criminal. Vocês já ouviram essa expressão? Eu já me reportei a esta expressão. Essa expressão não é uma expressão inédita para o rico vocabulário de vocês, mas eu gostaria de voltar a essa expressão conforme faz aqui o autor, por ser ela muito grave, por ser ela de importância, eu diria, fundamental para a compreensão da dinâmica da atividade de investigação. Nós sabemos que perseguição criminal, em latim, é persecutio criminis, significa perseguição criminal. A persecutio criminis, ela pode ser policial e pode ser judicial. Então, a perseguição do crime, ela pode ser levada a efeito, ela se perfectibiliza em duas fases, a fase policial e a fase judicial. A fase policial, como nós sabemos, é uma fase que eu diria uma fase preambular. A fase policial é uma fase preambular, é uma fase primeira, uma fase introdutória, uma fase prévia a esta fase. A fase processual é uma segunda fase, completamente diferente da primeira fase. Nesta primeira fase, que é a chamada fase prévia ou preambular, ela é levada a efeito por órgãos estabelecidos pela lei. Então, órgão significa um centro de competências, sem personalidade jurídica. E nós estamos falando de órgãos que estão no âmbito do artigo 144 do Código 144 da Constituição de 88. Nós estamos falando de institutos, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiro, estamos falando de Polícia Federal, Rodoviária Federal. Todos esses órgãos ou institutos integram a segurança pública no Brasil. Artigo 144 da Constituição de 88. E o inquérito policial, ele, portanto, é uma forma, um mecanismo de perseguição ou persecução do crime. Talvez o mais famoso, no entanto, como eu disse anteriormente, ele não é o único mecanismo, nem sempre o único mecanismo de perseguição do crime. Então, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do inquérito policial, porém, numa perspectiva aqui de conceito. O próprio autor estabelece o conceito de inquérito policial e este inquérito policial, ele é determinado por várias
orientações doutrinárias. O doutrinador estabelece o conceito de inquérito e este conceito varia muito de acordo com os critérios adotados pelo jurista, mas nós vamos retirar aqui deste livro. Como eu sei que algumas pessoas não têm o livro e pretendem anotar, eu vou aqui ditar o conceito de inquérito desse autor, e certamente nós podemos observar que existem outros conceitos não menos importantes e certos, assim como este aqui. Talvez esse seja um conceito bom, porque esse conceito é um conceito que ganha uma completude, porque ele é da lavra do eminente professor, para mim, a maior autoridade em processo penal, Fernando da Costa Tourinho Filho. Anote aí o conceito de inquérito policial por Fernando da Costa. O inquérito policial consiste num conjunto de diligências. Conjunto de diligências. Conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária. Sublinha aí, Polícia Judiciária. Polícia Judiciária. Para a apuração de uma infração penal. Para a apuração de uma infração penal e sua autoria. Para a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação, possa ingressar em juízo, Então, é um conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para apuração da infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Todos anotaram o conceito? Alguém quer que repita ou não precisa? Coloque aí, por favor. Alguém quer que repita? Muito bem, foi Josi que colocou, foi. Josi sempre proativa. Me impressiona sempre essa capacidade que ela tem de digitar tão rápido. Mas é isso mesmo. Obrigada, Josi, pela sua ajuda. Inestimável ajuda, né? Eu não tenho nem aqui esses recursos para poder digitar para vocês. Eu não sei fazer, né? Slides, talvez ficasse melhor para vocês acompanharem. Por isso eu tenho que digitar mesmo. Mas obrigada, então. E eu gostaria, nessa perspectiva, de assinalar alguns elementos do conceito de inquérito policial para que nós possamos, então, compreender o inquérito policial na sua dinâmica e na sua estrutura. Esse conceito é da lavra do eminente processualista Fernando da Costa Tourinho Filho. Ele escreveu várias obras, processo penal, manual, processo penal, são excelentes obras de processo penal. Uma escrita formidável, muito boa de ser lida. Então, só vale a pena atualizar, não é? Porque nós temos muitas leis
inclusive o pacote anticrime, então nós temos que fazer a devida atualização. Mas o que eu gostaria de falar é de alguns elementos conceituais. E dizer que, por exemplo, o inquérito policial é o conjunto de diligências. Realmente, o inquérito envolve sempre uma atividade que é desenvolvida em formas estratégicas. Então, o inquérito é esse conjunto de atividades, eu diria mesmo de ações, atividades no sentido de serem ações que são, regra geral, posicionadas pela autoridade policial de forma estratégica. Isto para não atrapalhar ou não criar obstáculo à apuração do crime, à depuração da infração penal, porque o inquérito policial visa depurar a infração penal, seja em sua autoria, em seu protagonismo, seja em sua existência, e em havendo corpo de delito, em sua materialidade. Nem todos os crimes possuem corpo de delito, por isso usamos o gênero existenciar do crime. Se acaso o crime for material e, em conclusão, possui corpo de delito, falamos em materialidade delitiva. Como nem todos os crimes possuem materialidade delitiva, nós falamos em existência do crime. Então, está aí, modo geral, essas situações em que tem-se o inquérito policial como sendo esse conjunto de diligências, de investigações, e essas investigações visam exatamente a apuração da infração penal no que tange a este protagonismo e a esta existência. Ora, eu quero somar a essas explicações que esse conjunto de diligências, esse conjunto de atividades é realizado pela polícia judiciária, é o que está aí no conceito, pela polícia judiciária. O que se compreende como sendo polícia judiciária? A polícia judiciária é, pois, uma função. A polícia judiciária é, pois, uma função. Uma função. De que polícia? Da Polícia Civil, como também da Polícia Federal. Então, a polícia judiciária, notadamente, no conceito, consiste numa função a ser desempenhada pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. A Polícia Civil e a Polícia Federal são órgãos que integram a segurança pública, que está preceituada no artigo 144 da Constituição. Segurança pública, artigo 144 da Constituição. Mas, se vier com a expressão polícia judiciária, é uma função da Polícia Civil e da Polícia Federal. É claro que nós já sabemos que existem crimes que estão no Código Penal, cuja competência concerne a justiça comum estadual. Então, tem-se que, na linha de investigação, estará à frente a Polícia Civil, que tem a função judiciária, que é uma função investigativa. Ao passo que há crimes cuja competência é da Justiça Comum Federal. Nesse sentido, a atribuição para a investigação é da Polícia Federal, na sua função judiciária.
Então, há crimes cuja competência é da Justiça Comum Estadual. A Polícia Civil exercerá a função judiciária. Há outros crimes cuja competência é da Justiça Comum Federal. Neste caso, a Polícia Federal exercerá a função judiciária, que é função investigativa. A Polícia Civil e a Polícia Federal, elas são repressivas. Se eu tivesse de fazer uma análise da natureza destas atribuições, eu diria que há uma natureza eminentemente repressiva, porque a polícia judiciária, que é uma função da polícia civil, atua após a prática da infração penal. Atua após a prática da infração penal. A polícia militar, esta sim, é uma polícia preventiva. A polícia militar, esta sim, quando ocorre um crime, nós acionamos a polícia militar. Então, ela é contemporânea à infração penal. Ela é preventiva. Ela existe como uma reação do Estado contra ou face ao crime. Vocês entenderam? Então, são polícias em suas funções distintas, separadas, nesse sentido, nesse aspecto. Todos entenderam? Mas o conceito de inquérito não termina nesse momento. O conceito de inquérito não termina com as funções da polícia civil, que é a função judiciária. E esta função, ela é eleita exatamente para organizar o inquérito policial, que será presidido pela polícia civil, pelo delegado de polícia. Porque no conceito vai além. O inquérito existe com a função de descortinar a autoria e a existência do crime, mas a finalidade maior do inquérito está aqui, a fim de que o titular possa embasar o inquérito, possa ingressar em juízo. Então, o inquérito existe para respaldar. A expressão é essa. O inquérito existe para respaldar a futura ação penal. Para respaldar a futura ação penal. Então, por isso que o inquérito tem por natureza ser uma peça nitidamente informativa. Por quê? Justamente porque a finalidade do inquérito, a que o inquérito policial se presta, é justamente ao embasamento da futura ação penal. Aí, a essa altura, vale novamente a explicação. A ação consiste no direito de pedir. A ação consiste no direito de requerer a tutela jurisdicional, ou seja, a proteção ao bem jurídico. Então, a futura ação penal, o inquérito vai embasar, respaldar este pedido, este requerimento, que é a ação penal. A ação penal tem várias classificações, porque do ponto de vista conceitual, a ação é um direito público, subjetivo, abstrato e autônomo. A ação penal é um direito público, subjetivo, abstrato e autônomo de pedir
a ação penal. E possuindo, a par deste conceito, direito público, subjetivo, abstrato e autônomo, nós temos várias classificações da ação penal. Talvez a classificação mais adotada, ou que mais circule, mais movimentada, mais requisitada, seja a classificação quanto à titularidade da ação. Quanto à titularidade, ela pode pertencer, tudo bem, Caio, ela pode pertencer ao Ministério Público ou ao ofendido, à vítima do crime. Então, a titularidade da ação pode pertencer ao Ministério Público, quanto pode pertencer à vítima do crime, porque a ação penal, ela pode ser pública ou de iniciativa privada. Em regra, é a regra geral, os crimes pertencem à ação penal pública. E somente, excepcionalmente, o crime pertence à ação penal de iniciativa privada. Certo? E nós tivemos, então, que este inquérito policial servirá para embasar a futura ação penal. Quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia de carreira. Eu falo de carreira porque nós sabemos que antes da Constituição de 88 existia o chamado delegado de calça curta, o delegado calça curta, que era aquele não concursado, nomeado pelo chefe do poder executivo. Todavia, com o advento da Constituição de 88 e com a exigência de concurso público para ingressar nos quadros da atividade pública, então, todos os delegados pertencem aos quadros, pertencem à carreira. Eu gostaria, portanto, aqui, já nessa altura, de que vocês pudessem anotar uma lei. Ela é uma lei de 2013, e esta lei trouxe alguns contornos muito interessantes e relevantes para a compreensão do tema. Anotem aí a lei o que ela diz. Lei 830 de 2013. Lei 12.830 de 2013. Ela dispõe o seguinte, que a investigação criminal conduzida, então a investigação criminal só pode ser conduzida para inquérito, né, para a finalidade de inquérito, pelo delegado de polícia. Coloquem aí. A investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia tem por objetivo apurar a circunstância e autoria da infração penal. A circunstância e a autoria da infração penal. Depois, se vocês tivessem a possibilidade de visualizar esta lei, seria interessante, seria bom se vocês pudessem passar a vista nesta lei extravagante ao Código. Lei 12.830 de 2013. Essa lei traz algumas exigências para os contornos da atividade policial, para a determinação segundo a qual o inquérito policial só pode ser conduzido, só pode ser produzido inquérito
policial pelo delegado de polícia. Anotei um tópico que eu gostaria de falar, que é exatamente a natureza do inquérito policial. Eu gostaria de falar sobre a natureza do inquérito policial. Bom, o inquérito policial, ele tem por índole, ou como disse, natureza, ser um procedimento eminentemente administrativo. O inquérito policial tem por índole, ou por natureza, ser um procedimento eminentemente administrativo. Isso quer dizer que, em certo sentido, o inquérito policial possui determinados atributos do ato administrativo. E isso reflete nas características do inquérito policial. Por reconhecer a natureza administrativa do inquérito, eu verifico que o inquérito policial ele tem certa natureza de ato jurídico, de ato administrativo. E isso repercute em suas características. Por exemplo, nós sabemos que o ato administrativo possui como atributo a autoexecutoriedade. E o ato administrativo possui como atributo a autoexecutoriedade. Este é um atributo do ato administrativo. E ao afirmar que, em certo sentido, o inquérito policial possui natureza administrativa, eu vou conferir ao inquérito policial esta característica de ser composto por atos que possuam autoexecutoriedade. Isso significa que, no conceito de inquérito policial, eu disse a vocês que o inquérito é um conjunto de diligências probatórias, ou seja, de atividades estrategicamente posicionadas. É um conjunto de ações. Pois bem, em regra, para realizar, para levar a efeito, para deflagrar ou movimentar esse conjunto de diligências probatórias, não é necessário a autorização judicial, não é necessário que o juiz determine, considere se é um ato administrativo, então ele tem autoexecutoriedade, portanto, as atividades de diligências, as ações são implementadas sem a necessidade de uma autorização judicial prévia. Isso colocaria o inquérito numa situação de, vamos dizer assim, impossível de ser realizado, impossível de ser materializado, se eu, para toda diligência, necessitasse de uma autorização prévia. Preciso. As diligências são levadas a efeito sem que haja cláusula jurisdicional. Todavia, eu reconheço que para algumas diligências, como, por exemplo, diligências não, atividades probatórias, melhor dizendo, informativas no inquérito policial, e que no futuro serão efetivamente probatórias com o crivo do contraditório, etc. e tal, mas atividades informativas ou para a coleta de elementos informativos no inquérito policial, se impõe cláusula jurisdicional em algumas atividades, não em todas as diligências, não em todas as atividades. Na maioria das atividades, essas atividades se perfazem livremente, sem necessidade de
um decreto judicial, uma sentença, uma decisão judicial. Mas, é claro, há atividades informativas que devem ser realizadas mediante uma autorização judicial. Eu me refiro à busca e apreensão, eu me refiro à interceptação telefônica, que são atividades que só podem ser desempenhadas, realizadas, materializadas mediante a autorização judicial, porque há uma cláusula jurisdicional. Todos entenderam? Então, é nesse sentido que se impõe, portanto, a cláusula jurisdicional. No mais, o inquérito policial é um procedimento de índole eminentemente administrativa, e o autor diz aqui, usa uma expressão que eu acho digna de nota, é uma atividade preparatória para o início da ação penal. Então, tem a sua natureza administrativa, tem a executoriedade, a auto-executoriedade. Para encerrar, nós vamos falar sobre o chamado VPI. Anotem, por favor, essa sigla. VPI. Verificação da procedência de uma informação. VPI. Verificação da procedência de uma investigação. Bom, eu disse a vocês anteriormente que, pelo princípio da indisponibilidade, a autoridade policial, o delegado de polícia, não pode arquivar inquérito, de acordo com o princípio e, notadamente, de acordo com o CPP. Quem pode arquivar inquérito no Brasil é o juiz. Por isso mesmo, o Código faculta a autoridade policial, antes de instaurar o inquérito, uma investigação prévia, uma investigação, eu diria, primeira. Essa investigação prévia, essa investigação primeira, é uma investigação por cautela. É uma investigação por cautela, exatamente para que, nesse sentido, haja uma verificação anterior para que a autoridade policial se acautele e, portanto, não instaure o inquérito e corra o risco de ter que, mais tarde, representar pelo seu arquivamento. Então, o Código de Processo Penal faculta a autoridade policial, através do serviço de investigação e vigilância, investigação da unidade policial, essa verificação prévia, essa verificação da plausibilidade, digamos assim, da notícia, essa verificação dos elementos da notícia, essa plausibilidade, se a notícia é verossímil, se ela tem elementos que assumam os contornos de uma infração penal. Então, se a notícia é plausível, é verossímil, é importante esta plausibilidade na investigação. E a autoridade policial pode fazer, sem inquérito policial, apenas uma verificação anterior, uma constatação anterior das informações, para que ele não instaure o inquérito e tenha que, no futuro, representar pelo arquivamento. Então, antes de instaurar o inquérito, ele realiza determinadas diligências simples, eu diria simplórias, de verificação anterior, para saber da seriedade daqueles elementos, se são elementos
eu diria, plausíveis, verossímeis. Então, o CPP abre esta possibilidade, todo delegado faz isso antes de instaurar o inquérito policial, sobretudo se trata de uma notícia com base em uma portaria em que a autoridade espontaneamente toma conhecimento. Não se trata de um auto de prisão em flagrante, porque é uma medida mais coercitiva para instauração. Mas as demais, o delegado de polícia sempre adotará essas cautelas, esses cuidados anteriores, cuidados prévios, exatamente para que ele não seja levado depois a representar pelo arquivamento do inquérito policial. Alguma dúvida a respeito, gente? Coloquem aí, por favor. Está tudo ok, se vocês entenderam. Então, eu vou terminar um pouquinho mais cedo hoje, certo? Dizendo a você, fazendo algumas observações. A primeira é que nós já temos a data da prova. Nossa prova constará de 10 questões, será no horário da aula, tem duração de 2 horas. Eu estarei aqui, eu não ficarei sentado o tempo todo aqui, mas eu estaria toda hora observando o chat ou observando a chamada de vocês aqui pelo microfone, para que vocês tenham todo o suporte acadêmico, certo? Eu vou colocar entre hoje e amanhã o nosso exercício, porque nós sabemos que temos exercícios semanais para serem feitos, arquivados. Vocês devem fazer esse exercício no portal EAD. Quem não consiga, no final, eu vou ver outro meio, eu vou facultar outro meio para que vocês possam fazer esse exercício. Tá certo? Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Meu celular está disponibilizado. Espero que vocês possam acessar o portal sem dificuldades. Os nossos links são fixos. Os nossos links são fixos. Não? Então, eu peço a vocês, eu sei que teve aluno que teve que sair antes, então eu peço a vocês que coloquem aí presente o nome de vocês, para a gente poder encerrar. Na próxima aula, eu sempre vou começando mais cedo, tá? Até a gente retomar o nosso horário, tá bem? Eu aviso de qualquer forma a Josi, entre no grupo, tá bom? Esse grupo dos 7 aí, por favor, ingressem no grupo. É só para ficar registrado aqui, gente, a aula, tá certo?